Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para a nossa segunda aula do curso de Introdução ao curso de 3ds Max, ok? Hoje nós vamos criar um objeto, nós vamos modelar um objeto. E para que essa aula não fique muito longa, vamos já partir então para a criação. Como eu falei na aula passada, vamos criar preferencialmente pelo objeto, pela vista top. Vou vir aqui no meu painel Create, Geometry, Box. Aí eu vou criar meu box aqui, clicando, soltando, arrastando e clicando. E aqui eu posso tanto modificar por aqui ou pelo painel Modify. Vou vir pelo Modify e vou colocar. Como a gente vai modelar uma cadeira hoje, uma cadeira básica, eu quero que esse primeiro box que eu criei é a perna da minha cadeira. Então eu quero que ele tenha 6 centímetros por 6 centímetros por 120 centímetros, tá? Essa aqui é a perna da minha cadeira. No meu painel aqui de faces, eu não vou alterar nada. Vou simplesmente selecionar meu Select and Move e colocar meu objeto, que nem a gente aprendeu na aula passada, bem no centro da minha cena. Então é 0, 0 e como o Z já foi criado pela vista top, já está em 0. Ok? Feito isso, tá vendo que está bem no centro da minha cena? Feito isso, eu vou selecionar meu objeto e vou fazer ele se tornar um editável, tá? Porque aqui eu só consigo alterar as dimensões dele e o número de linhas que ele tem, mas eu não consigo editar ele ainda. Então, como é que eu faço isso? Clico com o botão direito do meu mouse, Convert to, Editable Poly. Pronto, agora meu objeto é editável e meu painel Modify aqui, ele até modificou. Percebam que agora eu posso selecionar Vertex, Edge, Border, Polygon e Element. O que é os Vertex? Quando eu clico, percebam que aqui, ó, por exemplo, na vista top, apareceu esses pontinhos azuis. Eu posso simplesmente clicar e arrastar eles, ó, que eu estou editando a forma do meu objeto. Eu posso selecionar Edge, aí as edges são as linhas. Eu também posso selecionar e editar elas, ok? Border, agora por enquanto não tem nenhum border aqui, porque o border seria assim, se eu tenho um buraco na minha malha, eu quero selecionar a borda desse buraco. Então, como não tem nenhum buraco, minha malha está fechadinha, não tem nenhum border. Mas polígono, ó, eu posso selecionar uma face inteira do objeto. Rotacionar aqui para vocês verem melhor. Ó, aqui está meu objeto, eu posso selecionar as faces dele, ó. Ok? E Element. Se eu clicar em Element, eu seleciono o objeto todo. Aqui, vou colocar no top de volta, vou minimizar minha tela e vou vir aqui na perspectiva para vocês verem o que está se passando melhor. Aqui, ó, eu vou selecionar uma dessas linhas aqui da lateral da perna da minha cadeira e vou dar um ring. O que o ring faz? Ele seleciona todas as linhas paralelas. Então, assim, ele vai seguindo a face aqui, vai contornando essa minha perna e selecionando as linhas paralelas. Para que eu dei um ring? Para eu poder dar um connect. E esse connect eu vou conseguir conectar essas minhas faces e criar uma subdivisão. Então aqui tinha uma face só, agora tem duas. Mas vou ensinar vocês como é que faz para modificar esse painel aqui. Connect, vou cancelar, tá? Vou vir aqui de novo, estou com as linhas selecionadas. Vou aqui, ó, se eu clicar simplesmente Connect, ele vai pegar a última configuração que eu fiz e aplicar. Mas eu não quero, eu quero pegar e setar essas configurações de Connect. Vou vir em Settings aqui, configurar. Ok? Vou maximizar aqui para vocês poderem ver. E a partir de agora, só um minutinho. E a partir de agora, eu posso setar as minhas configurações. Ó, aqui eu tenho uma linha, que eu conectei uma vez só, mas eu posso conectar mais vezes, ó. Beleza? Vou colocar dois aqui só para exemplificar para vocês, para mostrar as funcionalidades desses outros parâmetros aqui de baixo.
Se eu pegar esse 0 e afastar, ó, tá vendo que eu estou afastando ou aproximando as minhas linhas? Quando eu coloco positivo, eu estou afastando as minhas linhas que eu estou criando. Quando eu coloco negativo, eu estou aproximando as linhas que eu estou criando. Tá? Vou colocar em 0 de novo. E aqui embaixo, eu estou para cima. Eu estou afastando do centro do meu objeto para cima ou afastando do centro do meu objeto para baixo. Ok? De um lado para o outro. Não altera a distância entre as duas linhas. Só altera a distância delas para o centro do meu objeto. 0. Aqui eu vou criar uma só. Criei uma. Se eu tinha um objeto de 120 centímetros, se eu tinha um objeto de 120 centímetros e criei uma linha na metade, essa linha está a 60 centímetros da base do meu objeto. Se você olhar aqui em Z, ó, a linha está selecionada, está a 60 centímetros de Z. Já que a base do meu objeto está em Z0. Ok? Então, está criada a minha primeira linha. Vou criar uma segunda linha, vou selecionar dessas dois segmentos que eu criei, vou selecionar o segmento de baixo uma linha, dar ring de novo e conectar. Vou fazer apenas uma conexão de novo. E como eu selecionei e criei na metade, metade da metade é 30. Aqui está 30. Mas eu não quero 30, eu quero 50. Por quê? Porque essa linha que eu estou criando agora, essa distância aqui vai ser a ligação do assento da minha cadeira. A gente vai prosseguir com o exercício e vocês vão ver como é que vai funcionar. Aqui em cima eu vou criar um connect, um ring também, né? Ringar para selecionar tudo, e um connect também, e eu vou criar 2, porque aqui eu vou criar o encosto da minha cadeira, ok? Vou afastar um pouquinho, porque eu quero um encosto bem largo, e vou subir um pouquinho, porque o encosto da cadeira ele sempre fica mais em cima da cadeira. Ok, então vou pôr aqui, ó, 25, 2, 25 e menos 50. Menos 50 não, menos 40, menos 50 foi muito. Ok, vou dar um ok. E está criado. Aqui vai ser o encosto da minha cadeira e aqui vai ser o assento da minha cadeira. Tá um pouco confuso? Não se preocupe que a gente chega lá. Agora eu vou criar uma divisão aqui para fazer o encaixe do assento e do encosto. Eu vou clicar aqui em cima, vou dar um ring e vou dar um connect. Aqui está conectado 2, 25, 40, porque foi a última configuração que a gente usou. Mas eu não quero. Eu quero 2, 0, porque eu quero que fique a distância entre um e o outro zerada, distribuído por igual, e do centro 0 também. Ok? Então se eu tinha 6 centímetros, cada uma dessas faces aqui agora tem 2. Tinha 6 centímetros no total de largura. Aqui tem 2 centímetros, mais 2, mais 2, que vão dar 6. O mesmo que eu criei aqui, eu vou criar na lateral, que está em 0, 0, 0. Aqui, ó, tá sem nenhuma subdivisão, desculpe. Eu vou clicar, vou apertar ring e vou apertar connect. E conectou tudo. Então os dois lados estão com 3 divisões, 3 segmentos na vertical cada um. Ok? Feito isso, agora a gente vai começar a criação da nossa cadeira. Vocês já aprenderam como é que conecta as linhas. Agora, eu vou minimizar, vou vir para a vista top, vou maximizar minha vista top, vou selecionar meu objeto e no eixo Y, aqui esse eixo Y, eu posso arrastar ou eu posso configurar aqui embaixo. Como eu quero que o assento da minha cadeira tenha 40 centímetros, eu preciso colocar cada pé 20 centímetros afastado do centro da minha cena, para que fique mais 20, menos 20, 20 com 20, 40. Então aqui, ó, em Y mais 20. Agora eu vou apertar Shift, clicar em Y e arrastar para baixo. Para quê? Para criar uma cópia. Percebam que aqui no painel de criação tem cópia, instância e referência. Eu vou criar uma cópia, porque a cópia vai copiar apenas do momento que eu criei. A instância, se eu continuar modificando o objeto, ele vai continuar sofrendo alteração mesmo depois de ter sido copiado. Então, cópia
uma cópia só e não preciso renomear agora, para que renomear vai ser importante quando a gente tiver cenas mais complexas, ok? Então tá, se aqui tá mais 20, tá 20 de distância do centro da minha cena, aqui eu preciso colocar menos 20 de distância do centro da minha cena. Então aqui ó, em Y, aqui embaixo, eu vou colocar menos 20, ok? Então a distância entre esse objeto e esse são de 40 centímetros. E o que eu preciso fazer? Agora eu vou vir aqui na vista lateral e percebam que essa parte aqui de trás vai ser o encosto da minha cadeira. Essa parte aqui da frente vai ser a perna da frente, onde fica apoiado o assento. O assento ele vai ser conectado aqui, ó. Então essa torre aqui eu não preciso dela. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu objeto, vou apertar o polígono aqui, clicar fora dele e arrastar. Aqui criar uma caixa de seleção para me selecionar esse primeiro segmento, o segundo e o terceiro. Ok? Vai ficar dessa forma. Eu deleto. E aqui agora eu vou fazer a base do meu assento. Mas antes disso, vou apertar F3 e F4 e vou rotacionar aqui na diagonal. Percebam que aqui em cima está fechadinho. Só que aqui ó, onde eu deletei não está fechado, eu deletei uma face. Eu preciso fechar esse buraco aqui. Como eu faço isso? Antes de mais nada, eu vou ensinar a forma errada, tá? Essa forma que vocês não façam, só observem. Eu clicando aqui, ó, nessas três faces. Se eu der um bridge, que é criar uma ponte, aqui em Settings, ele vai criar a ponte e você vai pensar que o seu objeto está fechado, mas ele não está. Porque se eu selecionar esses vértices aqui na lateral que não foram conectados, ó, eles não estão conectados. Aqui existe um buraco na minha malha. E eu não quero esse buraco na minha malha. Então eu vou desfazer e vou ensinar a forma correta. A forma correta é, eu seleciono uma dessas faces aqui, tem três, eu seleciono uma, a do meio, e vou selecionar a oposta. Crio um bridge, faço uma ponte. A ponte foi feita. Agora eu vou selecionar de novo o meu edge, clicar aqui e aqui, e vou dar um connect. Conectando em 200. Agora essa minha face que eu acabei de criar está dividida em 3 segmentos, o que é o mesmo número de segmentos aqui da minha lateral. Então eu posso simplesmente clicar aqui, ó, nessas três, clicar nessas três e dar um bridge, fazer uma ponte. Mesma coisa aqui. Bridge, outra ponte. Ficou fechadinha a minha face e eu posso continuar com a modelagem da minha cadeira. Agora, já vimos como é que funciona o Connect, vimos como é que funciona o Bridge, a gente vai ver como é que funciona uma outra ferramenta. Eu vou clicar aqui, ó, eu vou deixar cinza o meu objeto, já apareceu aqui para mim, ó, Attach. O que é o Attach? Eu vou soldar um objeto no outro. Então, a partir do momento que eu der Attach, os dois objetos vão passar a ser um só. Tem duas formas. Eu posso clicar aqui e selecionar esse objeto, ou eu posso clicar aqui, ó, em Attach List e vai ser listado os objetos que eu tenho na cena, além do objeto que eu tenho selecionado, que é esse aqui. Então eu dou OK e dou Attach. Foi selecionado. Cuidado quando forem selecionar clicando aqui, porque se você clicar e clicar no objeto e não desmarcar essa opção de volta, você vai continuar adicionando objetos no seu objeto atual. Então, eu sempre aconselho vocês a fazerem aqui pelo Attach List. Agora, ó, quando eu clicar no objeto, os dois são selecionados. Ok? Apesar deles não estarem conectados ainda, ó, eu posso selecionar eles diferentemente pelo painel de elemento. Mas nós já vamos conectá-lo. Então o que eu vou fazer? Como eu quero fazer o assento da minha cadeira, eu vou clicar aqui, ó, e vou deletar essa face. Para quê? Para que eu possa puxar ela para cá. Deletei essa minha face. Vou girar e vou deletar essa minha face aqui do meio também. E vou clicar aqui, ó. Eu poderia selecionar as quatro, mas por que eu não seleciono as quatro? Porque em algumas vezes, quando você selecionar as quatro, vai gerar uma torção, porque você precisa definir para o Max onde começa e onde termina a sua seleção. Então, se ele começar a conectar essa daqui com a de baixo aqui, vai torcer toda a malha, e isso eu não quero. Então, eu vou desselecionar essa aqui,
ok? E vou selecionar essas três aqui, ó, para ficar espelhada de uma de frente para a outra. Ok? Aí eu vou vir aqui apertar Bridge de novo e foi feita a conexão da minha cadeirinha. Selecionar de baixo e de cima do Bridge e fechei. Pronto, a tabuinha aqui da minha cadeira está correta, sem nenhum problema. O que eu vou fazer antes de criar a segunda parte aqui da minha cadeira para facilitar meu trabalho, para não ter que ficar criando duas vezes. Eu já vou adiantar um pouco aqui, ó. Essa cor está muito ruim de ver. Eu vou selecionar uma cor mais forte. Pronto. Aqui eu vou selecionar essa minha linha, vou dar um ring, ele vai contornar todo o objeto na mesma direção, nas paralelas. E vou dar um connect. Eu não vou conectar duas vezes não, vou conectar uma só. Por quê? Porque aqui eu vou criar a tabuinha que vai em cima da minha cadeira. Aqui é a tabuinha de lateral e aqui eu vou criar a tabuinha de cima. Só que essa tabuinha de cima eu não quero que ela fique com 5 centímetros de largura. Tá vendo que aqui está em Z55? Então se aqui está Z50 e aqui está Z60, aqui está Z50, aqui está Z55. 60, 55, 50. Eu quero que tenha a mesma largura dessa face aqui, ó, que é de 2 centímetros. Então, de vez de Z55, eu vou pôr Z58. E agora eu tenho uma tabuinha de 2 centímetros aqui. Beleza? Vou fazer o quê? Para deixar a minha tabuinha não ficar... A minha tabuinha eu quero que ela comece rente ao pé da minha cadeira. Eu não quero que ela comece no meio da minha cadeira, do pé da minha cadeira. Eu quero que ela comece alinhadinha. Então eu vou selecionar a minha face Polygon. Vou selecionar esse polígono, vou deletar. Vou selecionar esse e vou deletar. E vou selecionar o de cá e vou deletar. Por que eu deletei? Para que eu possa selecionar essa face, essa linha e conectar elas com o bridge. Olhem o bridge, foram conectadas. Vou dar um bridge aqui, elas vão ser conectadas. E vou dar um bridge aqui e elas vão ser conectadas. Ok? Então agora, ó, a base do meu assento está alinhadinha à lateral da minha cadeira. Ok? Vou fazer o mesmo do outro lado. Apesar do outro lado ser o interior da minha cadeira, vai ficar mais fácil para mim quando eu duplicar. Então eu vou vir aqui com meu Polygon, vou deletar essa face, deletar essa e a de cá. Vou dar uma vista top para ficar mais fácil. E vou 45 graus. Ok. Seleciono essa face, essa linha. Opa. Seleciono essa linha e dou um bridge. A mesma coisa aqui. Vou selecionar essa linha e essa. E vou dar um bridge. E aqui, só para fechar essa face, bridge. Ok? Basicamente, metade da minha cadeira já está criada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar a minha cadeira de uma forma bem simples, tá? Primeiro de tudo, eu vou vir aqui em a vista top. Vou selecionar meu objeto, deixar aqui em Editable Poly cinza para eu movimentar ele. E vou puxar ele 20 centímetros para lá no eixo X. Então, menos 20 em X. Não vou duplicar. Eu vou ensinar para vocês um outro modificador que vai auxiliar quando vocês estiverem fazendo objetos simétricos. No nosso objeto, nossa cadeira, ela é simétrica, né? Um lado é igual ao outro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou selecionar o Polygon. E ó, para mim fazer o assento da minha cadeira bonitinho, eu vou pegar essa face, essa e essa. E vou deletar. E aqui em cima do meu encosto, eu vou deletar onde vai ficar meu encosto também.
eu vou selecionar toda essa borda, ok? Vou apertar Ctrl e selecionar toda essa borda aqui de baixo. Então eu estou com as duas bordas selecionadas. Agora que vai vir um truquezinho bem legal. Com elas selecionadas, eu aperto T para ir para minha vista top, ok? Vou apertar Shift e arrastar essa minha borda. Porque com as faces selecionadas, com as linhas selecionadas, quando eu aperto Shift, eu estou arrastando a minha borda, eu vou criando automaticamente uma face. Pronto, criei. E essa face que eu acabei de criar, eu quero que ela fique alinhada também, tá? Como é que eu vou fazer para alinhar ela? Muito simples. Eu posso vir aqui em Vertex, selecionar essas minhas faces, e aqui no eixo X eu vou pôr 0. E elas vão ficar no centro da minha cena. Tá, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer agora para fazer a outra metade da cadeira? No meu Modify List, eu vou selecionar Symmetry, que eu vou pegar esse objeto e vou colocar simetria nele. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Mirror, aqui ó, simetria, tem um negativo aqui, eu vou expandir, selecionar o Mirror, e o meu Mirror tá aqui ó, em X no menos 20. Eu vou deixar ele no 0, porque aí o meu espelho fica em 0. Nossa, mas sumiu a minha cadeira. Não tem problema, é só apertar aqui ó, Flip, nos parâmetros. Aí eu girei. Threshold é uma coisa que vocês precisam ficar bem atentos, que isso aqui é a solda. Tipo, qual é a tolerância da solda para unir os pontos. 0,254 aqui não vai ter problema porque os pontos estão bem afastados, mas se eu começar a aumentar, ó, tá vendo o que está fazendo com a minha cadeira? Ela está unindo os pontos centrais da minha cadeira, eu não quero isso. Então, threshold eu vou deixar com a tolerância bem pequenininha. Eu posso deixar 0,01. Fez a conexão da minha cadeira está bonitinha, não emendou nenhuma dessas vértices aqui, e ela está pronta. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula eu pretendo passar mais modificadores para vocês, mais técnicas de modelagem. E se eu não quiser que minha simetria fique aqui, que se eu já acabei de editar meu objeto, só para finalizar, o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito e Collapse to. Agora a simetria não existe mais, o meu objeto ele está todo sólido. Ó. Ok? Obrigado, gente. Essa foi a segunda aula. Logo, logo estou lançando a terceira.